Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Mais Respostas, hoje em cenário de live aqui com o Lucas. Né? Viu só? Lucas, quero trazer novamente o assunto de fundos, porque hoje eu estou tecnológico aqui com o celular, né? Não estou aqui com o nosso costumeiro notebook. Olha só a evolução aí, pô. Pois é, você viu, né? Isso aqui é fintech, né? A gente tem celulares. Daqui a pouco aqui, você vai olha. estar no celular, assim, ó, vendo a pergunta. Não, o meu relógio aqui é do tradicional mesmo. Celular não, né? Relógio. Relógio, é. Mas vamos lá, eu quero tocar nesse assunto de novo, porque como todo mundo aqui que nos assiste sabe que a gente gosta desse assunto. E o Vitor Maia, ele nos mandou aqui uma pergunta bem interessante, tá? Que eu já conheço outras pessoas que já fizeram a mesma coisa, sobre fundos monoativos. Então ele disse aqui que está interessado em investir em ações como Petrobras, Banco do Brasil, Vale, porque ele está otimista em relação ao futuro do Brasil, né? Ele está vendo que a Bolsa está subindo, está batendo recordes históricos e tudo mais, enfim, está otimista com o Brasil, como muita gente está, né? Pode estar pessimista também, não tem problema. Sim. Mas enfim, no caso dele ele está otimista e ele quer comprar ações desse tipo de empresa. E aí ele viu que no banco dele, né, ele tinha fundos, tem um fundo de Petrobras, tem um fundo de Vale, né? E ele quer saber se faz sentido comprar então um fundo de Petrobras, um fundo de Vale, em vez de ir lá e comprar a própria ação no home broker, né? Como é que você avalia esse tipo de coisa? Faz sentido investir através do que a gente chama de fundo de monoativo, né? O fundo monoação, que é um fundo que investe só em ações da Petrobras, um fundo que investe só em ações da Vale. O que você acha sobre isso? Poxa, vamos lá. Até imagina porque tem esses fundos, porque assim, o mercado financeiro ele vem evoluindo, né? Tecnologicamente, em questão de sofisticação dos investimentos e por aí vai. E antigamente, boa parte das pessoas não conseguiam acessar o home broker. Então foi criado esses fundos de ações, pô, quero ter ação da Petrobras, então vou comprar o fundo da Petrobras, que imagino que algumas pessoas não vai nem saber entrar lá no home broker, colocar Petri 4, comprar ação e a quantidade, e por aí vai. Então foi criado esses fundos. A vantagem vai ser essa, flexibilidade, igual também é flexível investir na poupança, né? Não necessariamente que é flexível é fácil, é bom, né? E talvez porque vai ter tickets diferenciados, né? Imagino que talvez esse fundo aí vai ter uma aplicação de R$100, R$500, que é um ticket baixo. Mas parou por aí as talvez vantagens, pode-se dizer. Porque se você for olhar a vantagem de se investir direto no ativo, em vez de se investir em um fundo que é monoativo, vamos continuar dentro desse exemplo de um fundo da ação da Petrobras, você perde várias vantagens. Por exemplo, se você está em um fundo da Petrobras, provavelmente a taxa de administração vai ser algo como 2%. Você poderia, do outro lado, comprar a ação da Petrobras e você não teria nenhuma taxa em cima disso, a não ser a taxa de corretagem na hora que você compra. Então, quando você compra o fundo de ação que investe unicamente na ação da Petrobras, você está com uma performance 2% ao ano inferior à própria ação da Petrobras. Que é recorrente, né? Não é uma vez só, né? Exatamente. Então você coloca aí que se você ficar 10 anos, isso é feito do médio e longo prazo, ele dá uma senhora diferença. Então a gente já vai partir já dessa questão dos custos. Um segundo ponto vai ser a questão de algumas vantagens tributárias que você teria, você estando direto na ação, né? Porque a maior parte hoje das instituições financeiras, você não consegue abater o lucro e o prejuízo de um fundo de ação. O que eu quero dizer? Imagina o seguinte, você entrou no fundo da Petrobras, colocou R$100 mil, e esse fundo caiu a ação da Petrobras, consequentemente o fundo, e foi para R$80 mil e resgatou. Olha, estou cansado de perder dinheiro, resgatei. E imagina que de outro lado você tinha um fundo que investe unicamente na Vale. E a Vale aconteceu o contrário, ela subiu de 100 mil para 120 mil reais. Bom, de um lado você teve uma perda de 20 mil reais, do outro lado você teve um ganho de 20 mil reais. Teoricamente isso poderia se anular e você não tem que pagar imposto de renda, né? Se você tivesse em uma ação para compensar esse lucro, esse prejuízo. No fundo de investimento, você vai ter que pagar, além de perder de um lado os 20 mil reais naquele fundo da Petrobras, do outro lado, nesse fundo da Vale que você ganhou esses 20 mil reais, você vai pagar imposto de renda de 15% sobre esses 20 mil reais. Então, pô, você perde esse benefício de compensar lucro e prejuízo, que é algo que você tem essa vantagem quando se investe direto em ações. Um outro ponto que eu levanto é o seguinte, quando você investe em ações, existe uma isenção para o investidor
que é poder vender até 20 mil reais por mês. E esses 20 mil reais que você vende, dependente do tamanho do lucro, você não tem imposto de renda. Então imagina o seguinte, um investidor que tem uma posição pequena em ações, ele vendeu os 20 mil reais de ação que ele tem, sempre vende a menos, tá pessoal? Então, sei lá, vende 19.500, 19 mil reais. Independente se você comprou a 5 mil e virou 19 mil isso, você não pagaria nada de ação. Já se você tivesse um fundo de ação, você pagaria, dentro desse exemplo de 5 mil para 20 mil, você pagaria imposto sobre 15 mil reais. Então, novamente, mais uma desvantagem de você estar em um fundo de ação frente a uma ação. Uma outra questão é a questão de margens de garantia. Porque se você tem um fundo de ação, você não consegue colocar ele como margem de garantia para fazer outras operações. Agora, quando você tem uma ação, imagine o seguinte, olha Lucas, eu imagino que a ação da Petrobras ela vai subir e eu imagino que a ação da Vale vai cair. Você pode entrar comprado na ação da Petrobras e você pode utilizar essa ação como margem de garantia para você poder entrar vendido na ação da Vale e aproveitar com essa queda da Vale. Ou seja, olha o tanto de benefícios que você deixa de ganhar, além de questões de custos, como tributários, otimização de flexibilidade que você pode ter no ativo. Então, assim, o fundo de ação monoativo compensou talvez no passado por essa questão de flexibilidade. Hoje em dia, eu não vejo mais vantagem de ser esse ativo e que é engraçado, a gente observa que, pela nossa ferramenta de comparador de fundos, né, que existem milhares de cotistas nesse fundo. Exatamente. Ou seja, eles alocaram e o gerente esqueceu de avisar as vantagens que tem aplicando direto em ações. Então, se você tem um fundo monoativo, dê uma olhada, porque... Muito difícil fazer sentido, né? Exatamente. Tem que ter uma justificativa muito boa, né? Agora sim, vamos supor que essa pessoa, ela queira investir no mercado, não tenha muita noção, ela simplesmente quer colocar dinheiro ali numa ação e deixar ela acompanhar o mercado para o futuro, quer ter uma parcelinha de renda variável, porque ela vê que renda fixa está rendendo muito mal, né? E aí ela quer investir em alguma coisa passiva, né? Que a gente já comentou, já teve até Descomplica aqui, né? Explicando a diferença entre investimento ativo e passivo, né? E nesse caso, se for para fazer um investimento passivo, que é onde o gestor não fica tomando decisões ativas, né? Tem alternativa melhor, né? Sim. Que seriam as ETFs, no caso, né? Exatamente. Que a gente já falou aqui até, inclusive. Que também é negociado em bolsa, vai ser uma cesta de ações, onde aí sim, inclusive, você vai estar diversificado, né? Um custo baixinho. Um custo baixinho, exatamente. Você pode utilizar esse ativo como margem de garantia. Então, assim, tem todas essas outras... Você pode compensar lucro e prejuízo que eventualmente você tem no mercado de renda variável. Então, acaba sendo bem vantajoso. Ficou bem claro aqui, a gente conseguiu responder bem a dúvida do nosso telespectador, o Vitor Maia, né, sobre esses fundos monoativos, né, que vão fazer sentido para, sei lá, na verdade, não vão fazer sentido para 99,999% das pessoas, né, e tem muita gente, como o Lucas colocou aí, né, que investe ainda nesses fundos, né. Mas se você quer alguma coisa mais sofisticada do que uma ETF ou um fundo passivo, a gente também tem a solução, né, Lucas? Exatamente. A gente tem aqui um curso no Mais Retorno, que é o Mestre dos Fundos, tá? É um curso que a gente lançou no finalzinho do ano passado, mas está bem atualizado. Eu mesmo gravei o curso, o Lucas também tem uma participação especial ali, onde a gente ensina todos os detalhes sobre fundos. Porque a gente sabe que é complicado, né, Lucas? Sim, a gente tem muito detalhe, pô. A gente tem hoje mais de 30 mil fundos, né? Mas tudo bem que estão ativos e operando, tem ali mais de 15 mil fundos, né? E imagina, chega um investidor que até ontem estava ali no banco, não conhecia muita coisa e ponto. Então é uma piscina ali, um estádio de futebol lotado de fundos, né? Cada um querendo, investe em mim, investe em mim. Como é que você toma uma decisão, né? Então nesse curso a gente explica todos os passos, desde o comecinho, do fundamento ali, o que é um fundo, como é que funciona, regras tributárias, o que você tem que tomar cuidado, né, o que você tem que olhar que é bom, e inclusive, né, a parte principal do curso, onde a gente ensina como que você avalia um fundo, né, que tipos de indicadores você tem que prestar atenção, e como que você compara um fundo com outro. Você tem 2 fundos que você está gostando, qual deles você investe no final? Tudo isso a gente explica lá, e depois o Lucas até ensina como é que você faz para montar uma carteira diversificada, porque não é simplesmente sair comprando o fundo que você acha mais bonito. Tem que ter uma lógica, tem que ser estratégico isso. Então todos esses detalhes a gente ensina no nosso treinamento aí, exclusivo aqui do Mais Retorno, né, o Mestre dos Fundos, e o link para você conhecer mais detalhes desse fundo, desse curso, está aqui na descrição, tá, pessoal?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado e que tenha esclarecido as dúvidas de todo mundo. É isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Um grande abraço e bons investimentos.